Bom dia, crianças! Hoje são 1º de dezembro, nós vamos estudar Ciências e Artes, tá? Fique ligadinha comigo, uma excelente terça-feira para você e para sua família. Parte de Ciências, né? O corpo humano e os sons, nós vamos estudar da 9 até a 14, tá bom? Vamos lá? É importante, né, que você conheça a estrutura da orelha, tá? Para que você possa entender como os sons são identificados, ok? As orelhas são órgãos, não é, responsáveis pela identificação do sentido da audição, tá? Dos sons. Sendo que essas estruturas, elas são subdivididas, tá? Em 3 regiões: externa, média e interna. A orelha externa, né, ela representa esse pavilhão auricular, tá? Ela é responsável por captar o som, tá? Essa região ela se estende até o tímpano, né? Nesse caminho, nós observamos o conduto auditivo, que é um canal que conduz o som da parte externa, né, a parte de fora, até o tímpano, tá? O final do tímpano marca o início da orelha média, que se estende até a cóclea, tá? Ainda na orelha média, identificamos os ossículos, né? Martelo, estribo e bigorna, tá? Esses 3 ossos são os menores do nosso corpo. Por fim, a cóclea marca a entrada da orelha interna. Perceba também na imagem aí no seu livro, tá? Que nessa região encontra-se o nervo auditivo. Existe um passo a passo, né? Para você identificar o som, desde a origem desse som até o nosso cérebro identificá-lo, tá? Ao chegar nesse pavilhão auricular, o som precisa continuar seu caminho até vibrar o tímpano, né? Que é uma membrana localizada na parte interna da orelha, tá? Ao vibrar, o tímpano, ele agita os 3 ossículos, tá? Que, como consequência, fazem a cóclea vibrar. Nesse ponto existe um fluido, um líquido, né, que facilita a passagem do som ao nervo auditivo, tá? Percorre todo um caminho até que a gente possa ouvir esse barulho, tá? A partir daí, uma rede de células nervosas conduz o som até o cérebro. Ao chegar lá no cérebro, né, o som é processado e identificado, sendo a resposta ao estímulo conduzido, tá? Por outra rede de células nervosas, essa troca de informação continua até o som terminar, bom? Os tipos de sons emitidos pelas pessoas. Existem alguns tipos de sons emitidos, não é? Que é um som desagradável, tá? Muitas vezes a nossa audição ela não consegue suportar. Nós falamos ou produzimos, né? Alguma intensidade sonora, um som muito forte, tá? O som propaga-se até encontrar o canal auditivo, né? De algum ser humano é assim, tá? Todo o processo de audição é realizado. As pessoas, né? Nós, seres humanos, também emitimos sons característicos, né? Que possuem formas diferentes de identificação. Tá? Usando a corda vocal, esses sons proporcionam a comunicação, que é um ato fundamental para o ser humano. Essa ação pode ser usada para o lazer, né, para o trabalho, para os estudos e até mesmo em outras situações. Cada pessoa tem uma forma particular de produzir sons. As pessoas conseguem até imitar o som, né, dos animais, né? Essa forma particular é devido à tonalidade, não é, da voz, tá? Existem as vozes masculinas e as vozes femininas, né? As vozes masculinas são tenor, barítono e baixo. A primeira é a voz masculina mais aguda, a segunda é a voz intermediária e a terceira é a voz mais grave, tá? Vozes femininas tem soprano, meio soprano e contralto, tá? Contralto. A primeira é a voz feminina mais aguda, a segunda é a intermediária e a terceira é a voz mais grave. A nossa audição ela é capaz de identificar, né, uma variedade de sons ao mesmo tempo, né, um estalar de dedos, palmas, entre outros sons emitidos, né, pelo corpo humano, bom? Curiosidades da audição humana. A audição humana é o primeiro sentido desenvolvido, né, pelo bebê durante a gravidez. Esse sentido funciona no corpo humano sem cessar. Quando nós dormimos, a audição continua funcionando de forma a reduzir alguns sons periféricos, não é? Que poderiam atrapalhar um bom sono.
Vamos para os exercícios? Número 1, você vai marcar um X na palavra que indica um dos ossos da orelha, tá? Tem 3 nomes aí, 3 palavrinhas. Qual delas lembra o nome de um ossinho que tem na nossa orelha? Você vai marcar X. 2, marque a alternativa correta, tá? Você vai ler as 4 frases, a que você achar que é a verdadeira, né? Você vai marcar um X. 3, marque V para verdadeira e F para falso. Você tem que ler todas as frases, tá? O que você achar que é verdadeiro, você vai colocar o V. O que você achar que é falso, você vai colocar o F, tá bom? Lá na página 13, né, com as suas palavras, você vai corrigir as alternativas falsas, tá? Você vai reescrever aqui de forma correta somente as que ficaram falsas lá. Você vai observar a imagem abaixo. A imagem que aparece aí para você é a imagem de um dos maiores personagens mundiais, né? O italiano Andrea Bocelli, tá? Na ópera, sua voz é um pouco mais aguda e muito famosa entre os músicos da sua área. Como nós podemos classificar a sua voz? Se ela fosse mais grave, como seria classificada? Aí você vai comentar, tá bom? 5. Qual o sentido humano responsável pelos sons, ok? Como eles são identificados, nós também estudamos, você vai anotar. 6. Nos quadros a seguir, vemos que a primeira coluna representa nomes de vozes e a segunda coluna características, tá? Com o seu conhecimento sobre vozes masculinas e femininas, você vai relacionar e ligando, tá bom? E na página 14, para finalizar, tem uma experiência, né, exercitando o nosso aparelho auditivo, tá bom? Você pode aí tentar fazer, tá? Beijo para você, vamos para a aula de número 2. Vamos para a arte, não é? Página 9 até a 14, as manifestações da arte, tá? A pintura, tá? A pintura é a arte na qual o pintor utiliza a sua criatividade para criar imagens lindas, né, e bastante coloridas, né? Essas pinturas podem ser abstratas, como também representar formas, né, possuir texturas diferentes, linhas e etc, tá? Artistas que fazem, né, pinturas podem usar diversas cores e materiais. O tema da criação varia do pintor para pintor, de acordo com a sua imaginação, criatividade e inspiração. Agora nós vamos falar sobre as esculturas, tá? As peças criadas, não é, através da escultura, ocupam um volume no espaço, diferente da pintura, que é desenvolvida na tela. A escultura é uma forma tridimensional, tá? Possui comprimento, largura, altura. As esculturas podem ser leves ou pesadas, onde cada uma possui a sua característica, tá? O escultor pode usar alguns materiais para a sua arte, sendo os mais comuns para esculpir o bloco de pedra e a madeira. Entretanto, pode-se usar também materiais como metais, plásticos, aí vai além da criatividade, tá? Aí a imagem, né, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Nós vamos falar agora da arquitetura, tá? A arquitetura está ligada, né, à arte de projetar espaços com uma visão plástica, né? Um ambiente que poderá ser utilizado para alguma atividade humana, tá? O profissional que trabalha com essa arte é o arquiteto. Para construir casas e edifícios, necessitamos de trabalho do arquiteto. Aí embaixo agora nós vamos falar sobre a música, não é? A música é a junção de ritmo, melodia e harmonia. Existem diversos tipos de música, né, que nós conhecemos, que podemos ouvir durante a nossa rotina. A música ela é composta apenas pelas notas musicais, como também pode ser embalada por uma letra, tá? Sendo que o artista que a compõe possui a intenção de expressar as suas ideias e os seus sentimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre literatura, né? Literatura é uma arte expressa através de palavras. É uma expressão artística muito importante e que marca até outras épocas, tá? Alguns tipos literários são poesia, prosa, literatura popular, romance e cordel. E a fotografia, não é? A fotografia é uma arte representada através da imagens, não é? A fotografia está ligada ao ato de registrar e reproduzir imagens. O fotógrafo é o profissional responsável por essa arte, né? Ele pode utilizar diversos estilos, filtros para registrar as imagens que ele deseja, tá? Essas são algumas das manifestações artísticas, né? Mas também existem outras. É importante conhecer essas formas que a arte pode estar presente no nosso dia a dia, tá? Vamos para os exercícios?
Número 1, está ligada à arte de projetar espaços com uma visão plástica, tá? Um ambiente que poderá ser utilizado para algumas atividades humanas. De que arte a gente está falando? Você vai ler as opções e vai marcar X, tá? Veja o artista exposto em cada imagem e ligue ao seu nome, tá? 3, o arquiteto é o profissional que projeta, não é? E organiza os mais variados espaços, tá ok? Então, aí embaixo, que é chamado de planta, né? Você vai ser o arquiteto, vai fazer um desenho que represente o projeto de uma casa ou de algum lugar, né? Um estabelecimento bem criativo. 4, qual é a manifestação artística exposta abaixo? Olha aí, é pintura, escultura ou música? Você vai marcar X. E a última página de hoje, leia a frase abaixo e procure no caça-palavras as palavras em destaque, tá? Existem várias formas de manifestações, é a palavra que você vai procurar. Artísticas são exemplos. Literatura é a palavra que você vai procurar. Pintura, fotografia e arquitetura, né? Pintura, fotografia e arquitetura também são as palavras que você vai procurar. 6. A literatura é uma forma de manifestação artística, não é? Uma das formas de literatura é a literatura de cordel. Então, a tia está pedindo que você pesquise sobre essa forma de escrita e escreva a seguir o que você descobriu, tá bom? Uma excelente terça-feira. Beijos para você, para sua família. Até a próxima.